Graça e paz, meus amados do Senhor. Vamos meditar hoje no nosso sexto dia de devocional baseado no livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 6. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da sua palavra. Os versículos 1 ao 3 dizem assim: Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismo e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isto faremos se Deus nos permitir. Todos nós aqui já passamos com certeza por salas de aula, seja no ensino regular, no ensino fundamental, no ensino médio ou até no ensino superior. Quantas vezes nós estudamos uma matéria e pensamos, para que isso vai servir para a minha vida? Para que eu preciso conhecer, por exemplo, a tabela periódica? Se eu vou ser um advogado, se eu vou ser um contador? Aprendemos muitas coisas de fato que nunca vamos precisar usá-las. De contrapartida, existem diversos ensinamentos que vamos aplicá-los a vida toda, independentemente de qual seja a sua profissão. Nós precisamos adquirir esses conhecimentos e praticá-los. Imagine se você estiver cursando, por exemplo, a faculdade na área de exatas e tem dificuldade com cálculos. O mestre, o professor, não vai parar a sua aula para lhe ensinar tabuada, regras de sinais, potenciação, radiciação. Subentende-se que você, estando ali, deveria por obrigação já ter o conhecimento absorvido nessa área. Exatamente isso que o autor de Hebreus está falando. Ei, vamos avançar. Vamos amadurecer, vamos sair do leitinho e comer alimento mais sólido. Vamos deixar o que é primário e prosseguir para a perfeição no sentido da maturidade. Quando ele diz para deixar os rudimentos, ele não está dizendo que não são importantes. Muito pelo contrário, eles são a base de nossa fé. Um edifício, para ser erguido com segurança, é necessário ter um bom alicerce. Estes rudimentos são o alicerce para a nossa vida, nosso edifício. Veja que o autor de Hebreus fala de 6 coisas que já faziam parte do judaísmo: obras, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição, juízo eterno. Crescer além dos princípios básicos é ocupar-se com a revelação de Cristo, com sua pessoa, com a sua obra, com a sua glória. As obras mortas eram as exigências da lei que nunca poderiam remover pecados ou dar vida ao pecador. Os sacerdotes ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderiam remover os pecados. Eu considero, por exemplo, como um absurdo e um retrocesso encontrarmos cristãos hoje que mais parecem crianças brincando de casinha. Se ocupam com o ritualismo de uma ordem de coisas que Deus fez questão de deixar para trás e deu provas disso, permitindo a destruição do templo de Jerusalém nos anos 70 na era cristã. Vestem-se como judeus, usam instrumentos do judaísmo, falam como se tivessem nascido em Israel e obrigam ainda as pessoas, os membros de suas congregações, a aprenderem hebraico, guardarem a lei e praticarem tantas outras coisas que eram importantes no seu contexto, mas que hoje o próprio Deus deixou para trás. Fazer isso é tão ridículo quanto um adulto brincar de casinha com panelas e pratos de mentirinhas, quando pode se ocupar com a realidade da vida adulta. Paulo dá um puxão de orelha nos Gálatas quando igualmente insiste em voltar ao judaísmo, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 6. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, aleluia. Fé. Temos que ter fé em Deus, não no resultado como nós já vimos. Temos que crer também que Jesus veio ao mundo, se entregou por nós, morreu e ressuscitou. Foi nos preparar lugar e está sentado à direita de Deus Pai e que em breve virá novamente nas nuvens e nós, os salvos, seremos arrebatados com Ele. Participaremos das bodas do Cordeiro. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Somos chamados a avançar em nossa caminhada com Cristo, experimentar coisas novas. Efésios 2:10, Paulo diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você foi chamado e escolhido pelo Senhor para andar nas boas obras. Somos criados em Cristo Jesus. Chega! Parou de meninice? Vamos avançar? Vamos crescer? Vimos ontem em Hebreus capítulo 5 que o discernimento é o fruto da maturidade cristã. O Evangelho precisa de cristãos maduros para discernir e avançar em meio a tantos modismos que nos afastam do propósito central da nossa caminhada. O autor encerra o capítulo 6, depois de exortar a avançar, crescer, parar de ficar errando os mesmos erros, parar de começar do zero toda vez, de ficar debruçado esperando o leitinho. Ele nos aponta aonde nós devemos ancorar. Leiamos os versículos 18 a 20. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo venceu. Ele não simplesmente levou a oferta pelos nossos pecados, mas Ele mesmo se ofertou. Como sumo sacerdote, se ofereceu para que através do seu sangue comprasse para Deus povos de todas as tribos, raças e nações. Jesus não apenas rasgou o véu e adentrou no lugar santo dos santos, mas também nos levou para um acesso direto com o Pai. Ele, o precursor, nos resgatou para o Pai. Mas essa revelação é apenas para os que são maduros. Os que abriram mão de ficar nos rudimentos e desejam avançar. Para aqueles que querem descobrir o que é entrar no lugar santo dos santos e adorar ao Pai em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Nos vemos aqui amanhã, direto e reto, se Deus nos permitir.